Ora, foi em março do ano passado, está agora a completar um ano que Luís Miguel Rocha, um dos mais premiados, digamos assim, mais lidos escritores de língua portuguesa, faleceu precocemente. O que é certo é que com ele eu viajei 2 vezes para Roma para falarmos de assuntos que tinham a ver com uma paixão, quase obsessão, os meandros do Vaticano, se bem que ele tenha escrito também para além da temática do Vaticano. São nossos convidados para recordarmos Luís Miguel Rocha, agora que é lançado pela Porto Editora um livro póstumo, um livro com curiosidades justamente sobre o Estado do Vaticano. Ana Cristina Rocha e Nuno Rocha, irmãos do escritor e o editor, em nome, portanto, da Porto Editora, Rui Coceiro. Sejam bem-vindos. Quando é que começou esta obsessão, como diria o Manel, do vosso irmão? Ele escreveu desde sempre, e quando andava no ciclo já havia o jornal da escola e o Miguel escrevia para o jornal da escola. A escrita estava dentro dele? Sim, não é? sempre, escreveu desde sempre. Era um miúdo que estava muito em casa, que adorava televisão, que adorava cinema. Vocês estranhavam isso ou não? Nós estranhávamos, nós não éramos nada assim. Porque vocês também eram mais novos, não é? Ele é mais Sim, velho. sendo que eu e ele temos uma diferença de 11 meses. Portanto, é mínima. Portanto, Mas é ele mínima. criou um mundo dele. Sim, completamente. Ele era muito caseiro, como nós costumamos dizer. Nós não, éramos mais de rua. Ele era muito caseiro, mas com um mundo cheio de coisas Com e de ideias, não é? sonhos. Exatamente. Sonhos que conseguiu concretizar. Mas ele alguma vez verbalizou a ideia de vir a ser um escritor lido em todo o mundo? Não, nunca verbalizou assim, é isto que eu quero ser, é isto que eu vou ser. Não, mas sempre teve o sonho de chegar longe, eu acho. E porquê esta, que eu diria quase obsessão com os temas ligados ao Vaticano, que eu acho que são muito desafiantes e empolgantes? Eu confesso que também me sinto empolgado. Eu tenho 2 teorias, uma conhecida há pouco tempo e outra que é a minha teoria. Ele foi cameraman das missas da TVI. Ai, o que Nós somos os culpados. Isso é muito engraçado. Aqui em Lisboa ou no Porto? No Porto. Ele ia em todo o país. Aos domingos ele era de câmara manhã das missas. era câmara ou assistente de produção das missas da TVI. Sim. E daí de ouvir durante 2 anos as missas da TVI, não é? Os assuntos devem ter suscitado curiosidade. Será que isto era assim? E como ele tinha lançado o primeiro livro... A Mentira Sagrada? Não, o primeiro livro que foi o último... Um País Encantado. Sim. Não tem a ver com esta temática? Não tem a ver nada com esta... Até tem a ver com a temática do Estado Novo. E não teve o sucesso desejado. E dado que era cameraman, penso eu, se calhar... Melhor é ir por ali. É ir por aqui. E a segunda teoria é que ele conheceu alguém ligado ao Vaticano que lhe passou informação e daí desenvolver este gosto. Aliás, nos seus livros, ele entra nos meandros do Vaticano e, portanto, conta nos seus livros coisas muito pouco abonatórias para o próprio Vaticano. Ele era uma pessoa grata no Vaticano ou ele, à conta dos livros que, entretanto, fez Já tinha sair, sido disfarçado. já teve dissabores? Eu acho que ele era uma pessoa grata. Eu até posso dizer que na viagem que fiz com ele a Roma, nós tivemos um jantar, dos melhores jantares da minha vida, que foi com 3 padres. E nós éramos 3. Comeu que nem um abade. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E então nós olhámos para um padre e achámos que é uma figura séria, que tem que ter cuidado com as palavras. Não pode... Deixe-me só interrompê-lo para avisar os nossos telespectadores que estamos, ao mesmo tempo que estamos à conversa, estamos também a ver imagens das minhas idas a Roma para falar dos livros do seu irmão, do vosso irmão. E então nós a pensar, não posso falar tudo que me venha à cabeça, que estou com padres, não é? E mal nos sentámos na mesa para jantar, os padres dizem para nós: vocês hoje estão cheios de sorte, tem um padre para cada um. Ou seja, foi... A partir daí. Rui, a Porto Editora interessa-se, aliás, penso que se interessa por Luís Miguel Rocha justamente com este livro, não foi? Com a Mentira Sagrada? Sim. É o primeiro. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a Porto Editora tem muito orgulho de ter editado e de continuar a publicar os livros do Luís Miguel Rocha. Já lá vamos a esse, que é o último, portanto, acabado Sim, agora de ser. nós publicámos primeiro, efetivamente, a Mentira Sagrada.
E fizemos-lo por um motivo. O Luís Miguel Rocha, é certo que partiu cedo demais, mas o que conseguiu fazer durante o tempo que cá esteve foi extraordinário. Ele, com 30 e poucos anos, tornou-se best-seller internacional, best-seller do New York Times, um top de vendas que serve de referência ao panorama literário internacional. Para terem uma noção, em Portugal, para além do Luís Miguel Rocha, só o José Saramago é que conseguiu chegar a esse top e, portanto, está para ter uma ideia da dimensão do feito. Nessa altura, o Luís, estranhamente, estava sem editor em Portugal, depois de ter publicado O Último Papa, que vendeu mais de 500 mil de livros no mundo inteiro. Sim. E a Porta Editora O Último natural... Papa, que tem muito a ver com o Papa João Paulo I, não é? Que era uma figura que o Luís admirava muitíssimo. E que se diz ter sido assassinado, não é? Dada a revolução que ele iria certamente implementar no Vaticano. Revolução que está a ser implementada pelo Papa Francisco. E o Luís também admirava muito Francisco e tinha grandes expectativas em relação ao Papa Francisco. Não teve foi tempo de acompanhar todo o percurso para um dia falar dele, não é? E como é que era ele no trato com a editora? Vocês eram muito chegados, aliás, deu para perceber, porque o Rui também me acompanhou nestas viagens. Era empolgante ouvi-lo falar do Vaticano e tudo aquilo que ia na cabeça dele. O Luís era um apaixonado, era um investigador apaixonado. Ele dedicou-se a este tema de alma e coração e sabia tudo. Portanto, quando nós líamos os romances do Luís, percebíamos que, de facto, havia por trás uma investigação rigorosa e apaixonada. Não era um livro de aventuras? Não, não era. Não era simplesmente um livro de aventuras. É certo que havia uma trama empolgante um caso de amor nunca concretizado. Isso é o saber escrever para contar as histórias, não é? Mas vamos então às curiosidades. E, por exemplo... Temos a ver, mas só dizer que as curiosidades têm a ver então com este último livro. E que surgem na sequência do mural no Facebook, não é? O Luís ia publicando na sua página no Facebook curiosidades que partilhava com os seus leitores e que depois nós coligimos com a ajuda do Nuno, que tem sido uma espécie de curador da obra do Luís. E que tem muito ainda para desvendar acerca de escritos do Luís, não é? Falamos do Vaticano e desta curiosidade que me salta logo à vista. É o local do mundo onde mais vinho se vende. Quem é que quer explicar porquê? Estão a olhar para mim por causa do vinho. Não disse isso, mas eu acho que há curiosidades ainda mais divertidas do que mas vamos a essa. Eu acho que esta tem a ver com o facto também de não se pagar impostos. Exatamente. Só que estamos a falar... Atenção, a cidade-estado do Vaticano tem 836 habitantes. Exatamente. Portanto, é muito pequenino. Esse consumo é consumo per capita. 830 e quantos? 6, creio. Habitantes que, se porventura se descuidarem com a hora de ir para casa... A mãe castiga-os. Têm de pedir uma autorização no caso de quererem voltar para casa, por exemplo, à meia-noite. Creio que é às 10h30. Até às 10h30, se não me engano. Caso contrário, têm de ir dormir a Roma. Exatamente. Eu acho que é 23h30. Eu acho que até às 11h30. Portanto, é assim. Se quiser ficar em Roma, na Borga, porque os padres também podem ir para a Borga, até à 1 da manhã tem que pedir autorização. Mas só vivem padres no Vaticano? Não, vivem funcionários. Funcionários, sobretudo funcionários, as altas figuras. Os comuns não vivem no Vaticano? Sim, não vivem. Vive apenas gente ligada à Igreja. Por exemplo, um funcionário casado que se divorcia é despedido. É mais uma curiosidade. É uma curiosidade que está aqui. Exatamente. Outra muito interessante. Se eu quiser levantar dinheiro no Vaticano, tenho que perceber latim. À partida, hoje em dia, já se vai com os olhos fechados, porque já sabemos onde é que ficam as teclas e as coisas. Mas todas as palavras da caixa multibanco são em latim. São em latim. É outra curiosidade. E há poucas caixas multibanco no Vaticano. O Papa não recebe salário. Pois é o único chefe de Estado do mundo que não tem um salário. Também para quê? Ia gastá-lo em quê? Está tudo pago. Quem é que compra as cuecas ao Papa, por exemplo? Essa Luís Miguel Rocha não conseguiu ainda saber. São as governantas. Num dos livros, o Luís fala precisamente de um Papa que terá tido uma filha com uma governanta, com a Madre Pasqualina. Isso é a filha do Papa. Filha do Papa. Que, aliás, me levou também a viajar em Roma com o Luís Miguel Rocha, exatamente. Agora, sendo um local tão pequenino e tão santo, digamos assim, tem o maior índice de criminalidade do mundo. Sim, mas atenção a isso, porque temos... Tem a ver com os carteiristas. Não é? Tem a ver com os turistas, com os milhões. São sempre os turistas que são assaltados no Vaticano, não são os padres, certamente. Até também não tem quase nada no bolso. Não sabemos onde eles guardam a carteira, não é? O caminho de ferro mais pequeno do mundo também está no Vaticano. Tem 1 quilómetro e pouco, não é? Mas dentro do Vaticano, Sim. só 300 metros.
E há um portão que só se abre, não é? É utilizado raramente. Ele foi construído para levar mercadorias para o Vaticano e agora é utilizado apenas em cerimónias muito pontuais e cerimónias de Estado. Aliás, eu penso que tem ligação direta com a estação de caminhos de ferro de Roma, não é? Exatamente. E, portanto, o Papa muitas vezes sai dali, pouquíssimas vezes sai dali, direto à... É referido aqui no livro Curiosidades do Vaticano, a última vez que foi usado foi em 2012 pelo Papa Bento XVI. Depois há coisas muito interessantes. Por exemplo, nós na Basílica de São Pedro podemos visitar o sítio onde estão as tumbas dos Papas. Contudo, e já tivemos mais de 100 Papas, nem todos os Papas estão lá. Não é? Cerca de 50, só 50%. Cerca de 50% dos Papas, o que é também curioso. E há outros que nem sabem muito bem onde estão. Depois há coisas mais engraçadas ainda. Por exemplo, eu achava que todos os Papas assumiam um nome diferente ao seu próprio nome. E neste livro vim a perceber que nem sempre foi assim. Sim. Começou pelo Mercúrio, que não precisava de ser Mercúrio. Mas há aqui informações muito engraçadas. Portanto, hotéis, 0. Claro. Restaurantes, 0. Cinemas e teatros, 0. Não é? Portanto, nada que esteja ligado à diversão existe dentro do Vaticano, não é? Está tudo em Roma. Sim, exatamente. Portanto, que é logo ali. Aliás, a cidade está no meio de Roma. Portanto. Roma que fornece a água e a eletricidade. Exatamente. E eles não pagam. Portanto, os residentes do Vaticano não pagam eletricidade nem telefone. Mas mais, a propósito disso, também é muito interessante verificar que houve uma greve dos profissionais ligados à eletricidade que, contudo, fizeram com que o Papa pediu... Qual foi o Papa? Não sei, mas foi um Papa recente. Pediu para não afetar totalmente o Vaticano, pelo menos que deixassem alguma luz que iluminasse a Basílica de São Pedro, e eles disseram, já que o Papa nos trouxe a luz, nós não apagamos a luz totalmente ao Papa. Temos que lá ir abastecer o carro, o litro do gasóleo custa 35 cêntimos. É baratíssimo. Pois, tem proteção civil, bombeiros, exército, portanto forças de autoridade, não tem semáforos, não é? Transportes públicos, cabeleireiros... não há cabeleireiros. Nem escolas, nem lavandarias. E a própria recolha do lixo é efetuada por equipas de recolha romanas. Não tem tráfego aéreo, não se pode sobrevoar o espaço aéreo, a não ser o espaço aéreo do... Não é só passarinhos. A não ser o helicóptero papal. Exatamente. Mas tirando isso, os aviões não podem sobrevoar o espaço aéreo, que é diminuto do Estado do Vaticano. Por acaso eu acho que é um livro muito curioso por isso. É porque são... Não se pagam impostos! Não, pois não. Isso é o mais importante. Eu só conheço outro país assim, que é o Mónaco. Não, e há aqui de facto muitas curiosidades, porque não é um livro denso, é um livro que eu acho que para a maioria das pessoas se consulta. Aliás, eu abri aqui numa página e tive logo estas informações todas de uma forma direta e que contribuem para a nossa cultura, não é? De uma forma imediata, e a curiosidade desperta, de facto, em todos nós, no sentido de todas estas pequenas dicas que são dadas, pequenas grandes dicas que são dadas aqui, não é? Rui, agora também esta é uma oportunidade, uma vez que estamos a celebrar Luís Miguel Rocha através deste novo livro, de, para quem não conhece a obra do vosso irmão, ir ler livros anteriormente editados, mesmo outros que não têm a ver com a temática do Vaticano, não é? Sem dúvida, como esse Um País Encantado, que depois mais tarde foi transformado, o Luís fez uma transformação à obra, ao enredo, e transformou numa obra que se chama A Virgem. Depois disso publicou O Último Papa, já que falámos, sobre João Paulo I, o tal livro que fez do Luís um best-seller internacional. O Último Papa. O Último Papa. Porque levanta a tal questão do assassinato de João Paulo I, que contudo eu vim a perceber através do livro Curiosidades do Vaticano, que já outros papas poderão ter sido assassinados. Sim, há um capítulo dedicado a isso, os papas assassinados. Olha que atitude tão católica, hein? É a crónica número 21. Exatamente. Estávamos a falar, portanto, dos outros livros, destes livros. A Mentira Sagrada começa no momento em que o cardeal Ratzinger é eleito, em 2005, e levanta a tese, o Luís, como que pergunta: será que a história nos foi bem contada? Será que Jesus Cristo morreu efetivamente na cruz? E nesse momento em que Ratzinger é eleito, ele tem acesso a um documento que passa de Papa para Papa e que supostamente levantará essa dúvida. O Vaticano lia os livros de Luís Miguel Rocha? Vocês têm alguma informação sobre isto, Nuno? Nuno, Rui ou Ana Cristina? Ele diz que sim. Não há uma certeza,
mas o que é facto é que há uma biblioteca no Vaticano onde se reúnem obras sobre o próprio Vaticano e sobre a Igreja. E, portanto, os livros... Com muitos documentos secretos. Há aqui uma parte muito engraçada que tem a ver com a correspondência do Papa Francisco e onde se diz que ele, num ano de pontificado, recebeu mais cartas do que Bento XVI nos 8 anos em que lá esteve. E depois mostram-se aqui algumas frases da correspondência, principalmente das crianças. Que deu origem a um livro. É um livro também, que é muito engraçado. Há uma delas dizia: Papa Francisco, a minha mãe diz que és como o Batman, só que vestes branco. Eu queria pedir-te que vestisses de preto. O branco fica mal e depois não te levam a sério. Este livro não é editado por vocês, porque este livro está a ser editado em todo o mundo e vai ser editado em Portugal, não é Porto Editor. Olha que pena. Perderam este furo, que isto deve ser fantástico. Não podemos ter os melhores autores. Mas o que é que ela achava do Papa Francisco? Tinha uma admiração pelo Papa Francisco, gostava muito, pelo facto de ele ser jesuíta e o desprendimento que ele tem aos bens materiais. A próxima é muito engraçada. Querido Francisco, a minha avó foi para o céu. Podes perguntar-lhe se viu a minha bandolete verde? É que não a encontro. Eu gosto daquela Muitos também. beijos para ti e Eu para gosto ela. daquela dos bebês que vêm da cegonha. Vê lá se está aí. Não está aqui. Está aqui, eu li ontem. Aqui nesta parte não está. Quer dizer que eu acho que há duas páginas. Há um que diz: gosto do teu carro. Quando for grande vou ter um assim. Que é o Papa Móvel, certamente. Os meus pais, isto são tudo cartas que crianças enviaram ao Papa Francisco. Os meus pais gostam muito de ti. Se vieres cá à casa, podes provar a carbonara da minha mãe. Diz aqui, olha, é esta aqui. Cá está. Santo Senhor, a minha mãe disse que quando eu nasci foi a cegonha que me trouxe. Depois, quando o meu irmão nasceu, também foi a cegonha que o trouxe. Querido Papa, podes lá combinar com Deus para a minha mãe ter filhos como as outras mães para a próxima vez? Essa é muito boa. Uma menina de 9 anos. Isto é maravilhoso. Uma de 6, um menino de 6 diz assim: Papa querido, tu fala com o Pai Natal. Eu portei-me bem e o carro que eu queria era vermelho, não era verde. Maravilhoso. Há histórias de facto maravilhosas e muito diferentes que podem ser aqui para além de encontradas. parecer um guia que nos dá vontade de ir a Roma, visitar Por acaso Roma. Eu penso que é um livro didático. Ensina-nos muita coisa, mesmo. E é uma obra que eu recomendo. Eu também, explicasse-nos para nós ainda entendermos melhor os meandros do Vaticano e todas estas características ligadas a esta cidade-estado. E o que é que deixou escrito mais o vosso irmão? Eu estou ainda em fase de reunião do espólio. E deixou muitas coisas escritas. Muitas coisas escritas mesmo. Que não têm a ver com o Vaticano. Que não têm a ver com o Vaticano. O Rui, ainda que há dias, falou sobre isso e disse, em 39 anos, chegar tão longe e deixar tanta coisa escrita... Mas a escrita para ele era uma obsessão? Era uma obsessão. Todos os dias escrevia? Sim. Sem dúvida alguma. E depois existem imensos textos, para além de outras temáticas. Eu aqui há dias li uma short story de 22 páginas que demorei um dia a descomprimir da beleza das palavras que ele tinha. Eu não sei se querem falar disto, já lá vai um ano, certamente que a dor da perda foi terrível para a família. Ele morre muito novo, vitimado por um cancro, penso que no cólon. Aliás, também é bom falar disso porque é bom alertar as pessoas que este é um cancro de grande incidência nos homens e em Portugal também. Morreu nos braços de um de vocês, não foi? Nos meus. Nos seus. Mas vocês estavam à espera desse desenlace? Nós sabíamos que temos que, acima de tudo, ser gratos porque o Miguel não chegou à fase terminal. Ele acaba por falecer de uma embolia pulmonar da noite para o dia. Mas estava sempre tudo bem para ele. Tudo. Ele foi um herói durante 8 meses. Nunca, a maior preocupação dele era não nos preocupar. E nós acompanhámos, nós somos uma família de união, de amor, e estivemos com ele 8 meses. Aliás, ele, a partir do momento em que descobre que tem a neoplasia do cólon, decide ficar em Viana, na casa dos nossos pais, não é? Portanto, nós estávamos juntos sempre. E, na realidade, nós sabíamos de tudo. Ele nunca quis falar e nós sempre aceitamos. Mas ele decidiu escolher a última morada. Sim. Na tribo, como ele nos chamava. Os momentos cruciais, os momentos de união de família, o Natal... Ele voltava sempre era à tribo. sempre na tribo. Ele podia estar em Roma, ele podia estar... Aliás... Nós falamos muito e vamos falar sempre
O Miguel continua vivo para nós, no nosso coração. E para nós também, os seus leitores? Eu costumo dizer que ele só não está connosco fisicamente, mas estará com certeza connosco espiritualmente. E ele acaba por falecer nos meus braços. Para mim foi um choque. Não disse nada, mais uma vez. Eu queria que ele tivesse dito. E ele não disse. Nunca disse. No dia anterior fizemos alguns exames no Hospital de Viana e ele mais uma vez disse-me: atenção que está tudo bem, não te preocupes, não quero ninguém em baixo. E eu disse-lhe: nunca estivemos durante 8 meses, não vai ser agora. E conseguimos estar. É difícil, é muito difícil, não é? Mas agora, hoje eu consigo dizer: o Miguel está onde sempre quis estar. Está em Roma, está no Brasil, está em Nova Iorque, está em Londres. Está na televisão. Está na televisão e está nas nossas casas. Está para todos nós, todos nós possamos continuar com o Luís, pós-autores, para o nosso Miguel, nas curiosidades do Vaticano. Eu gosto muito do vosso irmão, continuo a gostar dele. Sabemos que sim. Muito obrigado. Nós temos livros lá para casa. Queria só deixar também um apelo já agora. Estamos nesta, como que numa... estes momentos têm sido para nós momentos de homenagem ao Luís. Publicar este livro é também um pouco uma homenagem que fazemos ao Luís, porque ele queria dá-lo à estampa. Mas a família do Luís, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, onde o Luís vivia, e a Porto Editora vão homenageá-lo amanhã numa cerimónia muito bonita na Biblioteca de Viana do Castelo, que de resto é uma das bibliotecas mais extraordinárias do país. A cidade toda ela é linda. Vamos homenageá-lo às 11 horas, portanto, se as pessoas quiserem... 11 da noite ou da manhã? 11 da manhã. Se as pessoas quiserem comparecer, nós temos muito gosto. E nós temos livros para dar, 20 livros aí para casa. Damos mesmo os livros, não se preocupem. O problema é que temos uma única linha telefónica com uma única atendedora, portanto, uma única colega nossa a atender. Aproveito já, 214346363. Temos 20 livros e 20 livros neste programa dão-se em menos de 5 minutos. Portanto, 214346363. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E obrigado ao vosso irmão Luís Miguel Rocha. Obrigado. Acho que não é? Vou falar do Omega Gold. Olá, Getro, muito bom dia. Esta semana foi uma semana em que celebramos o aparecimento deste novo produto Viva Melhor. Estamos a falar do